todos os personagens de quadrinhos, é inegável que o Superman é o maior de todos. E aqui eu não tô falando um dos maiores, não. Ele é o maior de todos. Não só porque ele foi o primeiro super-herói criado em 1938 pós-Grande Depressão dos Estados Unidos, mas por tudo que ele representa. E o Superman é sem dúvida o meu herói favorito, porque ao contrário do que muita gente diz por aí, ele é sim muito identificável. E muitos dos preconceitos que você escuta em relação ao Azulão provavelmente vêm de gente que não conhece o personagem ou que nunca buscou entender o personagem na sua essência, sabe? E como prometido aqui no canal, eu vou começar a fazer análise emocional dos personagens de quadrinhos, incluindo as mesmas análises que eu faço de sagas e arcos das próprias HQs, e nada melhor do que começar com ele, não é verdade? Hoje eu vou mostrar pra vocês porque eu amo tanto o Superman, entender os espectros emocionais e psicológicos do Clark e tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que o cerca através dessas histórias. E como isso pode nos tocar em relação às nossas vidas e ao nosso coração de cada um de nós. Então vamos começar com a gênese da história, com a destruição do planeta Krypton, com o mito sendo recontado tantas e tantas vezes, mas sempre mantendo a sua essência do fato de que Krypton não era nem perto de ser perfeito. Era um avanço tecnológico que nem de longe representava evolução, visto que as relações éticas e sociais já não eram mais as mesmas. Era um mundo dividido por castas, e a família de El era conhecida por ser contra a política de eugenia que se disseminava naquela sociedade. Não havia há séculos uma gravidez natural em Krypton, apenas inseminação artificial e manipulação de genes em laboratório, onde as pessoas nasciam dentro de tubos. Então um casal de cientistas decidiram confrontar tudo isso. Esses eram Jor-El e Lara-El. E a melhor forma de demonstrar o que acreditavam era um parto natural. Com Krypton ruindo devido às ações dos próprios kryptonianos que destruíram seu planeta com políticas não sustentáveis e uma moral superficial. Com toda a história, toda a cultura se destruindo em meio à guerra da milícia do General Zod com a alta cúpula política que detinham aqueles recursos. No meio de tudo isso, o pequeno Kal-El nasceu. E poucas horas depois de sair do ventre de sua mãe, Jor-El e Lara-El o colocam em uma nave de fuga para que aquele pequeno bebê levasse com ele todas as suas esperanças e sonhos. Então veja só, nesse mundo em que a vida era produto e as relações eram líquidas, a última fagulha de esperança da história do planeta vinha da criança da família El. O primeiro nascimento natural em séculos. Ele sempre foi especial. Ele desde o começo já estava destinado a ser diferente. E quando a nave do pequeno Kal-El cai na Terra em uma cidadezinha de Smallville, ele então finalmente é encontrado e adotado por dois senhores. Um casal que não era qualquer pessoa. Era Jonathan e Martha Kent. E o ponto aqui é que eles sempre quiseram ter filhos, mas eles nunca conseguiram. Eles já eram velhos, eram um senhor e uma senhora. E era o sonho deles, e finalmente esse presente havia sido dado pelo destino através de uma nave que caiu na fazenda deles. Uma criança que eles não sabiam nada sobre. Eles adotaram o menino e chamaram ele de Clark. Clark Kent. E sabe, não importa quanto ele fosse amado, não importa o quanto carinho eles deram para ele durante a vida, ele sempre se sentiu diferente, ele sempre se sentiu deslocado. E tem uma cena em um dos filmes do Superman de 2013 que eu assisti quando eu era mais novo e que me fez pensar bastante, me fez refletir e me trouxe uma mensagem que eu levo comigo até hoje na minha vida. E apesar de ter sido em filme, esse é o tipo de coisa que já tinha sido mostrado antes nos quadrinhos várias vezes, sabe? Que é a ideia de um mundo menor. O pequeno Clark sempre foi tímido, com dificuldade de se enturmar, até que um dia, no meio da aula da escola, ele começou a sentir coisas estranhas. Ao ouvir o som do lápis batendo no papel, o som de pássaros a quilômetros de distância, os ruídos de tudo ao seu redor.
Começou a enxergar as coisas através das paredes e seus sentidos começaram a aguçar em tudo à sua volta. Ele sai da sala correndo, sai pelos corredores sem saber o que está acontecendo, sentindo tudo. Ele se tranca no armário do zelador e fica ali chorando por muito tempo. Até que a escola chama a mãe dele para ir até lá. A Marta chega com cuidado até a porta e bem baixinho pergunta pro Clark o que está acontecendo. "O mundo é grande demais para mim, mamãe." E ela responde: "Então faça um menor. Feche os olhos e imagine que você está numa ilha onde só tem coisas que você gosta, onde eu e seu pai estamos e tudo o que você precisa para estar bem." E o pequeno Clark volta com ela para casa, mais calmo. Com o tempo, ele foi aprendendo a controlar seus sentidos, porque os pais dele o ensinaram. E o Clark sempre soube que era diferente, sabe? Eu, como alguém que já leu centenas, até milhares talvez, de histórias do Superman, eu sempre fico pensando o quanto aquela criança não chorou na vida dela, o quanto ela não achava que ela era deslocada, que as pessoas achavam que ela era esquisita, bizarra, que ele se sentiu sozinho, que ele disse várias vezes durante a vida: por que eu tenho que ser diferente dessa forma? Por que eu tenho que ser assim? Por que eu sou diferente? E quantas vezes o pai e a mãe dele não o acolheram, descobrindo todos os seus dons juntos, fazendo o máximo possível para que ele entendesse que o que fazia dele diferente, na verdade, era o que o tornava especial, fazendo do mundo dele menor. Onde só existia ele, seus pais e a Lana, que era a única amiga de infância que Clark tinha, e também seu primeiro amor. Ela também era apaixonadinha por ele, e juntos os dois tiveram o seu primeiro beijo. Mas mesmo na adolescência, o pai dele já dizia que ele precisaria se decidir como ajudar as pessoas com os dons que ele tinha, e que independente do caminho que escolhesse, ele iria mudar o mundo. E tomando sua decisão, Clark se despede da Lana, que não iria poder acompanhar ele nessa jornada. Nesse ponto, a Lana fica arrasada das coisas não terem dado certo entre eles, mas eu comento isso melhor na análise da história Superman As 4 Estações que eu fiz aqui no canal. Depois, inclusive, dá uma conferida nesse vídeo que eu fiz, vale a pena. O importante é que agora o Clark, mesmo se sentindo diferente, deslocado, poderia seguir para a jornada dele, mostrando o que ele é para o mundo, lembrando todos os valores que os seus pais te ensinaram e a humildade que só ele poderia oferecer. E é por isso que ele decidiu seguir a profissão de jornalista, saindo de uma cidadezinha do interior para a grande metrópolis. Porque além de ser uma profissão que estava em alta em 1938, que foi quando o Superman foi criado, é como jornalista que ele poderia viver o dia a dia das pessoas. Que ele poderia viver como um humano, como ele sempre quis ser. Viver o dia a dia das pessoas, os seus pequenos problemas, entender o cotidiano delas nas pequenas coisas. O Superman se tornou repórter para estar mais perto da humanidade. E foi buscando fazer o que é certo que Clark Kent conheceu na redação do jornal Planeta Diário seu amigo Jimmy Olsen, o animado e bem-humorado estagiário que tirava fotos para as matérias, e Lois Lane, a autoproclamada futura melhor jornalista do mundo. No começo, os três eram amigos, colegas de trabalho, mas não demorou muito para que Lois chegasse a uma dedução de que Clark poderia ser o Superman. Porque afinal, quem iria desconfiar de um Zé Ninguém, né? Um rapaz todo atrapalhado, introvertido e que parecia ser muito mais do que era. Sabe, a personagem Lois Lane surgiu no final dos anos 30, uma época em que mulheres não eram bem vistas em redações de jornal e em nenhum outro lugar do mercado de trabalho. Então aquela personalidade forte que ela tinha era uma defesa de tantos absurdos que ela tinha que aguentar todos os dias para alcançar o seu sonho. Mas tinha um momento que ela baixava sua guarda. Quando estava com o Superman, que ela sabia que era o Clark. Como?
Ela se perguntava como alguém naquele mundo seria tão bom assim, com um coração desses. E quando Clark leva a Lois para os céus pela primeira vez nos telhados do planeta diário, esse foi o momento em que ela percebeu que o amava. E esse amor ultrapassou décadas, não importa quanto tempo passasse. Ela só se abria para ele, e ele só se abria para ela. O homem mais poderoso do mundo e a maior jornalista do mundo. Não importa o universo, não importa as linhas traçadas no tempo, eles sempre, sempre vão estar destinados a estarem juntos. E essa mesma humanidade, que no começo não aceitou muito bem, houve medo do que é diferente. Mas a esperança de um mundo melhor movia o Clark para trazer à tona seus dons que o tornavam especial e que, acima de tudo, ele poderia dar o exemplo. O exemplo de ajudar a todos, de um altruísmo que ninguém jamais havia visto. Impedir criminosos de assaltarem comerciantes, conseguir recursos para que os hospitais voltem a funcionar. Ajudar crianças perdidas a acharem seus pais, idosos a se locomoverem, trabalhadores a se cuidarem e lutar pelo que é certo sempre. Mesmo nas pequenas coisas, ele não hesitava em nenhum momento. Sem pedir nada em troca, ele daria a vida por todos em Metrópolis e então pelo mundo. Um mundo que respondeu com o surgimento de outros heróis. Homens e mulheres que estavam dispostos a seguir ajudando o próximo também. O primeiro de todos, a partir dos valores de sua mãe e seu pai, mudaria aquele mundo. O exemplo do que a humanidade poderia receber. Poderia se tornar. O altruísmo, o heroísmo, o respeito à vida e a força do seu laço com a humanidade. Todas as esperanças e sonhos que os pais de Krypton depositaram naquela criança mudaram o mundo através da criação dos pais da Terra. O casal da família El gerou seu filho com amor e o casal dos Kent criou o Clark com amor. E mesmo tão diferente, tão deslocado, ele trouxe esperança para um novo mundo. Porque o próprio Superman fala que nós não devemos procurar ídolos ou salvadores nas nossas vidas. Somos nós, todos nós. O Clark faz o que faz porque tem um dom, mas todos nós também temos dons e podemos usar isso para mudar o mundo, para fazê-lo menor, como a própria mãe e o pai dele sempre ensinavam. E ainda dizem por aí que é muito difícil se identificar com o Superman porque ele é muito forte. Tá bom. Como se uma história fosse só sobre isso, né? É até bem fácil se identificar, na verdade. Afinal, quem nunca se sentiu diferente, deslocado? Quem nunca teve um amor de infância que não deu certo? Ou um pai ou uma mãe que estiveram com você mesmo nos seus piores momentos? Ou cresceu em uma cidadezinha do interior e saiu de casa para estudar, trabalhar, conhecer o mundo. E mesmo com tantas dificuldades, pôde mostrar para o mundo a sua essência, carregando consigo tudo aquilo que te transcende, que te torna aquilo que você é. Porque seja no seu nascimento ou na sua criação, a sua essência te transborda no caminho que você escolheu trilhar. Porque através dessas escolhas, um dia o momento irá chegar, onde o pai se torna o filho, e o filho se torna o pai. E sabe, é por isso que eu amo tanto o Superman. Porque em um mundo onde só existe relações líquidas, onde as pessoas cada vez mais se apegam à violência, extremismo e superficialidade na era da pós-ironia, onde cada vez mais a vida é só like, inscritos, visualização, like, status, o mundo parece grande demais para mim. E é por isso que eu quero torná-lo menor, com as pessoas que eu amo na minha vida.
aproveitando e dando importância para o que realmente importa, sabe? E mesmo me sentindo diferente, eu sei que os meus pais fizeram de tudo para me ver feliz desde a infância. E eles com certeza fazem parte do meu mundo menor. E eu devo tudo a eles. Eu devo a minha vida a eles. Embora por muitas vezes eu tivesse tido dificuldade de demonstrar isso. E assim como Clark, o Superman, uma forma de eu conseguir demonstrar para o mundo tudo o que eu sou é com os vídeos que eu faço, por exemplo. Eu vou colocar um guia aqui na descrição para você conhecer mais o personagem, com quadrinhos, animações, filmes, séries. Eu mesmo fiz esse guia e eu queria que você depois desse uma olhada, porque eu quero que você conheça o Superman da mesma forma que você sinta o que eu senti nas suas histórias, quem ele é e tudo o que o cerca. Tornar nosso mundo menor. Porque não existe problema em ser quem você é. Você sempre deve lutar pela sua liberdade, liberdade de ser quem você é. E eu vou continuar fazendo isso. Porque foi assim como os meus pais me ensinaram, quando estiveram ao meu lado a vida toda, me apoiando, para que um dia eu possa levar esses valores para o mundo.